perguntando aos cães. Para sustentar nossas afirmações sobre a experiência ou a mente de um cão, aprenderemos como perguntar a ele se estamos certos. Lógico que o problema em perguntar a um cão se ele está feliz ou deprimido não é o fato de a questão não fazer sentido. É que não entendemos muito bem sua resposta. A linguagem falada nos tornou excessivamente preguiçosos. Posso imaginar as razões por trás do comportamento recalcitrante e distante de uma amiga durante semanas, formando descrições complexas e psicologicamente elaboradas a partir do sentido das ações dela sobre o que ela pensa que eu quis dizer em algum momento de início. Mas minha melhor estratégia é, de longe, simplesmente perguntar a ela. Ela me dirá. Os cães, por outro lado, nunca respondem da maneira que esperamos, com sentenças bem pontuadas e ênfases em negrito. No entanto, se olharmos, eles obviamente terão respondido. Por exemplo, um cão que olha para você e suspira ao vê-la se preparando para ir trabalhar está deprimido? Os cães que ficam trancados em casa o dia inteiro são pessimistas? Sentem-se entediados? Ou estão apenas expirando preguiçosamente e se preparando para tirar uma soneca? Examinar o comportamento para aprendermos sobre a atividade mental de um animal é precisamente a ideia que motiva algumas experiências recentes inteligentemente elaboradas. Os pesquisadores não usaram cães, mas aquele surrado sujeito de pesquisa, o rato de laboratório. O comportamento desses roedores em gaiolas pode ser o maior contribuinte para o corpus do conhecimento psicológico. Na maioria dos casos, o próprio rato não é interessante, a pesquisa nem é sobre eles. Surpreendentemente, é sobre os humanos. A ideia é a de que os ratos aprendem e lembram por usarem alguns dos mesmos mecanismos utilizados pelos humanos, só que os ratos são mais fáceis de manter em caixinhas e de ser expostos a estímulos restritos na esperança de se obter uma resposta. E os milhões de respostas dadas por milhões de ratos de laboratório, ratos norvegicus, aumentaram imensamente nosso entendimento sobre a psicologia humana. Porém, os próprios ratos são intrinsecamente interessantes também. Às vezes, as pessoas que trabalham com eles nos laboratórios descrevem a depressão ou a natureza exuberante desses animais. Alguns ratos parecem preguiçosos, alguns são alegres, outros pessimistas, outros, ainda, otimistas. Os pesquisadores escolhem duas dessas características, pessimismo e otimismo, e lhes atribuem definições operacionais em termos de comportamento que nos permite determinar se é possível verificar diferenças reais entre ratos. Em vez de simplesmente tirarmos conclusão a partir do modo como os humanos parecem quando estão pessimistas, podemos perguntar como é possível um rato pessimista ser distinguido de um otimista com base em seu comportamento. Assim, o comportamento dos ratos foi examinado não como um espelho do nosso, mas como um indicador de algo sobre os ratos, suas preferências e emoções. Esses sujeitos foram colocados em ambientes extremamente restritos, alguns eram imprevisíveis, onde os companheiros de gaiola, o acolchoamento e o cronograma de luz e escuridão sempre mudavam, ou outros eram ambientes estáveis e previsíveis. O projeto experimental tirou vantagem do fato de que, largados em suas gaiolas e com pouco para fazer, os ratos rapidamente aprendem a associar novos eventos à ocorrência simultânea de um fenômeno. Nesse caso, um som específico era tocado em alto-falantes dentro das gaiolas, um estímulo para pressionar uma alavanca que acionava a chegada de uma porção de comida. Quando um som diferente era tocado e os ratos pressionavam a alavanca, ouviam um som desagradável e não recebiam nenhum alimento. De forma previsível, esses animais, tais como os ratos de laboratório antes deles, rapidamente aprendiam a associação. Corriam em disparada para a alavanca que liberava a comida apenas quando acionado o som favorável, como crianças correndo atrás de uma carrocinha de sorvete. Todos os ratos aprenderam isso com facilidade. Entretanto, foi quando ouviam um novo som, a meio caminho entre os dois sons aprendidos, que os pesquisadores descobriram a importância do ambiente dos ratos. Os que foram colocados em ambientes previsíveis interpretaram o novo som como comida, os agrupados em ambientes instáveis não. Esses ratos aprenderam otimismo ou pessimismo sobre o mundo. Vê-los em ambientes previsíveis pulando com vivacidade diante de qualquer novo som significa ver o otimismo em ação. Pequenas mudanças no ambiente foram suficientes para estimular uma grande mudança de perspectiva. As intuições dos que trabalham com os ratos de laboratório a respeito do humor desses animais podem ser precisas. Podemos submeter nossas intuições sobre os cães ao mesmo tipo de análise. Para cada antropomorfismo que usamos para descrevê-los, podemos fazer duas perguntas. 1. E existe algum comportamento natural do qual essa ação seja uma evolução? 2. E a que essa afirmação antropomórfica corresponderia se a desconstruíssemos?